Defesas ativadas, essa foi a posição do Maduro, olha, no dia de hoje aqui, né, no dia 28 de dezembro de 2023. Vejam só, fez um pronunciamento agora há pouco, você já está acompanhando aí pela nossa capa, né? Defesa ativada é uma reação ao envio, né, do HMS Trent pelo Reino Unido ali para a costa da Guiana. Olha, eu já falei aqui que não é só blefe, isso são aproximações sucessivas e em algum momento basta um palito de fósforo, né? Basta a faísca ali para a coisa ir adiante. Eu vou pedir para vocês dar like aí, se inscreve e compartilha. Eu vou começar pela matéria em si, né? Maduro ordena ação defensiva no Atlântico antes que navio britânico chegue a Guiana. Olha só. Pessoal, nós já fizemos algumas análises, aliás, se você tiver mais curiosidade sobre isso, tem uma playlist completa no canal só sobre essa questão Guiana, Venezuela, afinal de contas são nossos vizinhos, né, na porção norte aqui, compartilham conosco também parte da Amazônia brasileira, né, mas parte da Amazônia de uma forma geral, inclusive ali fronteira dentro da nossa Amazônia brasileira. E tudo que acontece ali, é óbvio, vai repercutir em toda a região sul-americana. Então é importante estarmos de olho nisso, tá? Maduro ordena ação defensiva no Atlântico antes que navio britânico chegue a Guiana. Eu vou colocar para vocês aqui o próprio pronunciamento do Maduro, para vocês entenderem a complexidade do que está acontecendo e que não é só blefe, não. E tem mais. Se vocês observarem aqui na nossa capa, eu coloquei também um evento que pode ou não estar relacionado com essa coragem do Maduro. E está ali o Putin, já para deixar, né, a deixa sobre o tema. Vamos lá? Eu vou colocar aqui e vou fazer uma breve tradução aqui. Me perdoe, não é minha profissão, não é essa, mas na medida do possível a gente vai interpretar aqui. Vamos lá. Ruptura do espírito de diálogo, diplomacia e paz de los acuerdos de Argel. É uma ruptura dos espíritos de diálogo e paz dos acordos de Argila, que aconteceram recentemente, inclusive, só para a gente recordar, houve uma reunião, inclusive essa reunião que está passando ao lado, esse vídeo é do perfil oficial do Maduro, tá? E onde o Mohamed Ali, né, ali, e o próprio Maduro se encontraram, né, e mantiveram ali uma relação de diplomacia, inclusive com o segmento dessa reunião previsto para acontecer no Brasil em 3 meses. Mas o que o Maduro está declarando praticamente hoje aí é meio que uma ruptura nos diálogos. Mas vamos continuar. Assim lo anuncio desde Venezuela. E é a ameaça do Reino Unido contra um povo nobre. A ameaça do Reino Unido contra um povo nobre. Está falando do navio que está chegando. Pacífico, pero guerrero, el pueblo de Venezuela. Buscamos, conversamos com os cancilleres, com os primeiros ministros. Buscamos e conversamos entre eles, né? Ele está falando entre a Venezuela e o Reino Unido para fazer um acordo sobre isso. Por aqui, por allá. Por aqui, por Todos lá. exigiram na Guyana que parara a chegada desse barco ameaçante. E no privado, a Guiana disse que iria frear, ou seja, não ia deixar vir esse barco ameaçante, que é o HMS Trent, né? E Guyana ha ratificado em privado que vai receber al barco ameaçante del decadente ex-império britânico. E a Guiana disse que vai sim receber o barco, que ele chama, né, o Maduro chama de ameaçante, que é um barco, é um navio patrulha. Tem vídeo aqui, vou deixar no card para vocês. Tem vídeo aqui também sobre o envio desse navio patrulha oceânica aqui para as costas ali da Guiana, né? Nosotros fuimos muy claros. Venezuela ha respetado los acuerdos de Argel. Nós fomos muito claros, Venezuela vai respeitar os acordos de Argel. Pero Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza, venga de donde venga. Mas a Venezuela não pode ficar de braços cruzados para uma ameaça, venha de onde venha. E está aí na imagem, né, ele com todos os comandantes militares ali, ou seja, é uma ação ostensiva. Venga de donde venga. Y yo le digo a la fuerza militar venezolana, le digo a nuestro pueblo, estamos respondiendo en la medida
proporcional de la amenaza que están haciendo. Así E digo à comunidade e ao povo nacional da Venezuela, vamos responder, estamos respondendo a esta ameaça dentro da proporção, dentro da medida. O que é uma frase estratégica. Essas palavras, pessoal, proporcional, enfim, isso tudo tem a ver com o contexto estratégico de defesa, tá? que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio, de rechazo, donde Venezuela se reserva todas las acciones. E no dia de hoje ele vai lançar um documento de repúdio, né, de rechaçando o envio lá da embarcação. Ora, tem muito teatro aí, inclusive com essas imagens, é óbvio. A grande posição diplomática aí, ainda no campo da diplomacia, é exatamente esse comunicado de rechaço, né? Constitucionales en el marco del derecho internacional para defender nuestra integridad territorial, nuestras aguas. Ele, imbuído do interesse do direito internacional, ele está lançando esse comunicado e aí ele vai anunciar na sequência os exercícios de defesa, né, justamente para garantir a soberania e a integridade da Venezuela. Nuestro Atlántico y nuestra soberanía nacional. E não só da Venezuela, mas como da porção do Atlântico, né, da Venezuela. Por eso he ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional. Por isso ele vai ordenar, e está aí o comunicado, uma ação conjunta de todas as forças, mas são todas as forças venezuelanas, tá? Não são outros países, exclusivamente da Venezuela. Militar bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica. Sobre o Caribe Oriental da Venezuela e sobre a fachada atlântica da Venezuela. Mas isso também é pretexto para ações ofensivas, às vezes até intrusivas, porque aí depende do que ele vai considerar a porção dele, né, desse Atlântico. Por exemplo, pode ser que chegue até a porção de Esequibo, né, que é metade ali da faixa atlântica da própria Guiana. Una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Ou seja, será uma ação defensiva contra a ameaça, né, da chegada do navio de patrulha offshore, patrulha oceânica, né? Como a gente trouxe aqui, de toda maneira, esse navio, HMS Trent, é um navio patrulha, tem vídeo aqui no canal. Esse navio já fazia parte de uma ação do Reino Unido conjunta com outros países no Caribe para o combate ao tráfico de drogas. E ele foi deslocado agora, na última semana, para as águas ali da Guiana, né? Justamente onde estão ali as plataformas de petróleo que estão sendo exploradas no momento e que é o objeto, né, alvo dessa, vamos dizer assim, empreitada do Maduro, né? O pessoal fala muito de território, mas o que chamou a atenção e o que fez com que o Maduro se interessasse ali pela região mais recentemente principalmente as grandes reservas de petróleo anunciadas ali em meados de 2015 e que já encontram-se em pleno processo de exploração. O Reino Unido está enviando esse navio patrulha para garantir ali e também fazer uma demonstração de força. Não é só o Reino Unido, recentemente também os Estados Unidos, logo após essa empreitada do Maduro, fez exercícios militares, exercícios aéreos com a Guiana também para essa demonstração de força local. E o Reino Unido está mandando equipamentos. Nós até fizemos um questionamento se o próximo passo será a implantação de algum tipo de base temporária ali do Ocidente, ou dos Estados Unidos, ou de forças conjuntas do Ocidente, né, para, vamos dizer assim, fazer uma demonstração de força. O Maduro responde, então, com outra demonstração de força e é um processo de teste entre ali os envolvidos, né? Agora tem um detalhe, o Maduro tem se mantido sozinho nesses pronunciamentos, mas a gente sabe que existe um outro eixo ali que envolve China, envolve Rússia. Aliás, China, que também está ali na região e tem interesse dentro da Venezuela, está explorando, inclusive, 25% da exploração de petróleo lá à frente ali da região de Esequibo, dentro da Guiana, pertence à China, né? E 75% a empresas petrolíferas americanas, né? Então, tem uma série de interesses com players mundiais envolvidos. Não tem nada que aconteça de disputa a nível mundial que não
tenha essa conotação sobre quem será a próxima potência hegemônica no mundo. A disputa em questão ali envolve Estados Unidos, envolve a própria China, envolve a Rússia também, envolve vamos dizer assim, esse concerto dos grandes players mundiais aí no processo, né? Então tem muita gente interessada, nós temos interesse enquanto Brasil. O Brasil, para quem já acompanha aqui, está fazendo a sua parte no envio de tropas para a fronteira ali também, o envio de blindados, houve a antecipação para a criação de um regimento ali na região. Eu trouxe aqui, inclusive, também foram enviados para lá os Guaicurus, né? Nosso, inclusive, teste de fogo para os Guaicurus, são jipes blindados nossos, e também de Guarani e Cascavel, que são vetores blindados. Tem imagens ilustrativas passando aí desses equipamentos, aqui no caso é o Guarani. Está sendo ativada todo um regimento ali local. Na região já conta com tropas brasileiras aí, essas tropas estão sendo reforçadas. Tudo isso já existia enquanto projeto de defesa brasileiro para a nossa região da Amazônia. Há muito tempo que o Brasil migra boa parte dos seus ativos militares da região sul e sudeste para as nossas fronteiras norte. Mas o que aconteceu é que o plano de criação desses regimentos, que seria até 2025, 2026, com algum atraso, foi antecipado já para dezembro de 2023, dada a importância e a relevância disso. Tudo isso para proteger as nossas fronteiras e impedir, por exemplo, que haja um derrame dessa ofensiva para o nosso território, já que a forma mais viável, né, de que a Venezuela possa ali obter algum sucesso em avançar sobre o território guiano, né, da Guiana, desculpa, seria através do nosso próprio território. Vou até colocar aqui, trazer o nosso mapa de sempre, para explicar. A zona que está em conflito e que está em disputa é essa região em cinza aqui no nosso mapa. Só para vocês pegarem um contexto aqui, está aqui o mapa do Brasil, né? Toda a porção norte, tudo isso aqui é a Amazônia, que é dividida com vários outros países, inclusive com nossos vizinhos. Nesse caso aqui, na porção maior aqui, a Venezuela, e logo ao lado a Guiana. Não é a Guiana francesa, tá, pessoal? A Guiana francesa está aqui. Aqui é a antiga Guiana inglesa, que corresponde a toda essa porção aqui entre Venezuela e Suriname, que se chama atualmente Guiana. E 70% do território da Guiana inglesa está sendo reclamado pela Venezuela, disso que se trata. O Brasil está logo aqui, olha, entre um e outro, no que a gente conhece aqui em Roraima por cabeça do cachorro, né? E já existe áreas de disputa ali, tem uma série de interesses, inclusive internacionais, desde o crime até de estados ali, tá? Então já é uma área vamos dizer, conturbada. É a mesma região onde, por exemplo, nós vimos ali a Operação Acolhida, né? Recebendo ali o pessoal que fugia da ditadura de Maduro e foram recebidos pelo Brasil. Mas se há uma forma da Venezuela avançar, seria passando aqui por parte do território brasileiro. Essas tropas estão ali para evitar isso e acredito que conseguirão. Seria inaceitável isso e traria complicações, inclusive para o Brasil, desmoralização e complicações, inclusive, talvez a nível de sanções para o Brasil. E a opção do Maduro ficaria pela sua própria fronteira, né, entre Venezuela e Guiana, porém aqui não existe nenhum tipo de caminho logístico, né, não tem estradas, não tem uma hidrovia aqui muito limitada e que poderia colocar as próprias tropas do Maduro em risco, porque seria uma via de mão única. Facilmente ali seria emboscado as tropas venezuelanas. A outra opção seria por mar, e é justamente nessa porção de mar que o HMS Trent, né, tanto está incomodando ali o Maduro. O Maduro não tem capacidade naval significativa, é claro que ele ainda é muito maior do que, por exemplo, a Guiana, mas nem de perto ali isso representa algum tipo de ameaça. Qualquer frota. Tanto que essa embarcação, e eu trouxe aqui para vocês, inclusive quando nós fizemos a matéria, é um navio patrulha de porte médio, né? Desloca ali 2.000 toneladas. O Brasil possui 3 dessas embarcações, inclusive na região da Amazônia ali. Aliás, existe das naves, é o mesmo fabricante, inclusive, a BAE, a fabricante britânica, possui ali o nosso navio de patrulha, o NAPA, oceânico, né? Navio de patrulha oceânica Amazonas, mas tem mais 2 unidades também, são embarcações modernas. O Brasil está bem mais preparado, vamos dizer, para atuar ali na região do que teria a Venezuela, que tem navios antigos
não dá nem para saber quais são as condições de flutuação dessas embarcações ou de operacionalidade, né? Mas basta ali alguma força de coalizão para defender a Guiana, e ao que parece, a primeira sinalização foi o envio desta bela nave britânica ali do Reino Unido, né, para a região. Bom, vamos ver o que se desenrola. O que me chamou a atenção sobre isso? Vai deixando o teu comentário aqui, essa é uma análise exclusiva aqui para o canal aberto aqui no YouTube, e vai deixando a tua análise aí também. Também vai ser publicado posteriormente lá no nosso clube de membros esse material com alguns acréscimos, né? Lá sempre tem mais alguns temas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um tema que eu trouxe ontem, aqui ou anteontem, quando nós falarmos desse pronunciamento do Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, responsável ali pelo Itamaraty, né? E sobre a vinda do Putin por oportunidade, né, da reunião do G20 no Brasil. O Brasil já vai presidir aí o G20, né, o grupo dos países mais ricos do mundo, enfim, e o Brasil está na liderança e vai sediar esse encontro. E um dos países convidados é a Rússia. Qual é a questão? O Putin, nesse momento, tem um mandado, na verdade, um mandato, né, mandado de prisão internacional feito pela Corte Penal Internacional sobre situações que envolvem ali os conflitos entre Rússia e Ucrânia. O tribunal julgou o Putin como um criminoso de guerra, né? Uma ação que está em vigor, segundo essa pena, que é óbvio que a Rússia não reconhece, assim como outros países também não reconhecem. Inclusive, recentemente, o Putin rodou, foi em China, foi em países ali no Oriente Médio, que justamente não reconhecem o Tribunal Penal. Portanto, ele pôde chegar a fazer as reuniões com as lideranças desse país, visitou, inclusive teve com líderes do Irã, salvo me engano, dos Emirados Árabes também, Arábia Saudita, enfim. Mas o Brasil, diferente desses países, é signatário do Tribunal Penal Internacional. Isso traria para o Brasil uma obrigação de agir caso o Putin viesse ao Brasil. Ora, eu não estou querendo analisar os lados aqui, eu estou falando diante do direito internacional. Tá? Só que houve uma posição do Brasil estranhamente declarada no dia de ontem sobre essa situação. E eu vou pular diretamente, né, aqui. Lula confirmou no início do mês que Putin seria convidado para a cúpula do G20, mas não poderia falar sobre consequências da visita. Essa foi uma fala do Lula no exterior, enquanto estava em meio ali à comunidade internacional. Porém, a partir do seu chanceler aqui, do Mauro Vieira, que está aí na foto, está na capa também, se Putin quiser vir, nós estaremos muito contentes que esteja presente nas reuniões do Brasil, disse Mauro Vieira. Mas ele vai acrescentar aqui, uma possível vinda de Putin envolta a polêmica. Enquanto signatário do TPI, o Tratado Penal Internacional, desde os anos 2000, pode ser forçado a cumprir a prisão do líder do Kremlin, caso ele esteja em território nacional. Olha, isso daria uma repercussão gritante, né? E acho que o Brasil não entraria nessa seara. Mas vamos lá. Sobre uma eventual prisão, Mauro Vieira confirmou à BBC Brasil que não tomaremos nenhuma iniciativa para que isso aconteça. Olha, recentemente não, no início do ano, a primeira visita oficial que o Brasil recebeu de pompa, né, com tapete vermelho e tudo, foi de um líder estrangeiro, de um presidente de outra nação, foi exatamente do Nicolás Maduro, que foi recebido com todas as honras de Estado em Brasília. Pesava sobre o Maduro não uma condenação de crimes de guerra, né, do Tribunal Penal Internacional, mas ações e mandatos de condenatórios do governo americano. E também se teve essa mesma sensação. Será que o Brasil cumpre, não cumpre? É óbvio que o Maduro só veio porque deve ter recebido, né, o campo diplomático deve ter feito negociações, né, costuras para que isso não ocorresse. Não seria interessante nem para o Brasil, muito menos para a Venezuela. Né? Eu digo enquanto Estado, tá? Estou falando de povo, falando de Estado. Saiba separar isso. Com relação à questão do Putin, a coisa é um pouquinho mais grave, porque trata-se do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário. Então, nós temos um outro desenho.
Nós tivemos algo parecido recentemente quando, em um evento cúpula dos BRICS, na África do Sul, o Putin é um dos membros do BRICS, assim como o Brasil, é óbvio, e a sede era a África do Sul, e o governo da África do Sul, ao contrário do Brasil, pediu para que o Putin não fosse, para evitar ali constrangimentos, enviou ali o Sergei Lavrov, né, ou Lavrov, que é o seu chanceler. Fisicamente, o Putin participou virtualmente desse processo, para evitar exatamente esse tipo de problema. Já o Brasil está tancando essa situação. Eu posso fazer uma análise simples aqui. No próximo ano, o Putin passa pelo processo de eleições. Aliás, o mundo todo está em eleição, né? Grandes países estão em eleição no ano que vem, Estados Unidos, a própria Rússia. E esse é um aceno do presidente do Brasil ao seu colega russo. Isso fortalece a posição do Putin, porque um dos objetivos de sanções ou de condenações como essa do TPI é isolar um presidente ou isolar um país, né? Então, quando o Brasil, que não é qualquer república, né, é um país de grandes proporções, é o maior país da América Latina, é a nona economia do mundo, enfim, tem as maiores forças armadas do hemisfério sul, é uma potência, apesar de estarmos passando por momentos difíceis nesse momento. Mas, em termos gerais, somos uma potência, temos uma grande extensão territorial, uma das maiores do planeta também, enfim, uma população grande. Somos importantes, mesmo que a imprensa não faça valer isso ao povo. Então, seria muito diferente um país como o Brasil recebendo aí o Vladimir Putin, né? Bom, o Putin, eu já tive a oportunidade, inclusive, em reuniões dos BRICS, o Brasil sediou a reunião dos BRICS em 2019, a presidência dos BRICS era exercida pelo presidente Bolsonaro, eu estava presente ali, recebemos várias reuniões, os líderes veio o líder chinês também, os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E o próprio Brasil, é óbvio, e foi um evento, inclusive, de proporções mundiais, né? Esse evento do G20 é ainda mais relevante, porque envolve não só os países dos BRICS, mas todas as economias, as 20 maiores economias do mundo. Tá? Então, vamos ver o que espera isso. Pode ser que simplesmente esse aceno seja em virtude desse processo, né? O processo político que o próprio Putin vai enfrentar lá na Rússia, e aí o Brasil faz um aceno que é muito positivo, é uma demonstração de força e não isolamento da Rússia. É óbvio que o Brasil automaticamente compra uma treta com todo o Ocidente. O Brasil tem a sua própria soberania, né, para se manifestar, mas tem que arcar com as consequências. O problema é que as consequências não são dos líderes, né? Mas sim do próprio povo que sofre com punições. Esse evento dos BRICS, do G20 no Brasil, será em novembro de 2024, né, portanto, final já do próximo ano, que faltam poucos dias aí para iniciar, e já terá passado todo esse processo. Outra expectativa é que talvez aquilo que está acontecendo ali entre Rússia e Ucrânia também tenha solução e o mundo seja outro, né? Falta praticamente ali 11 meses para que isso efetivamente aconteça. Então, muita coisa pode acontecer dentro desse processo. Bom, essa é uma análise aqui geral sobre o tema e me chamou a atenção porque uma das medidas de coragem recentes do Maduro é uma reunião que já foi adiada entre o Maduro e o próprio Putin. O Maduro vai até ali a Rússia para conversar com o Putin, provavelmente para pedir ajuda militar, econômica, enfim, né, de um parceiro de interesse. Para quem não sabe, toda a parte de defesa da Venezuela foram compras bilionárias ao longo, desde a época de Chávez, né, bilionárias em ativos, em equipamentos militares russos. Portanto, os principais ativos, tanto sua força aérea, seus caças, seus blindados, a sua defesa aérea ali, composta inclusive pelos S-300 e, na menor proporção, pelos Iglas, né, são de origem russa, enfim, helicópteros de ataque, e até o seu principal vetor, né, ali o que alimenta o seu fuzil, né, que equipa as Forças Armadas Bolivarianas, né, da Venezuela, que são os famosos Kalashnikovs, né, os AK. Então,
tudo isso aí envolvido. Tem muita coisa a ver entre Venezuela e Rússia. A própria defesa pessoal do Maduro, além das suas tropas, é feita por forças russas privadas, né? Ainda tem remanescentes ali do Wagner Group cuidando ali do Maduro. Então, tem uma relação muito intrínseca entre Rússia e Venezuela. E o Brasil, com essa nova vertente política, né, no campo, pode ser que esteja sinalizando para o mundo também de que lado estaria diante de um conflito. Olha, isso é extremamente delicado e isso afeta a todos nós aqui enquanto população. Da minha parte, como cidadão brasileiro, eu desejo que isso não escale, mas o que a gente está vendo é o contrário disso, né? Quem sabe o que vai sair dessa situação toda, né? Bom, essa foi uma análise aqui específica sobre esse tema aqui. Eu juntei, na verdade, os temas de a reação de Maduro aqui relativo ao envio de uma belonave do Reino Unido para a região, né? Ele chama ali exercícios militares, vai mobilizar 5 mil homens dos seus exércitos para fazerem exercícios de demonstração de força, né, também. E essa, vamos dizer assim, coincidência com a fala do nosso chanceler Mauro Vieira em relação à possível vinda no final de 2024 do Putin ao Brasil. Putin, que tem aí, pesa sobre ele uma, vamos dizer assim, uma contenda internacional do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, em virtude das situações ali entre Rússia e Ucrânia. Tá? Me diz aí o que você achou de tudo isso, quer que a gente fale mais sobre isso? Eu me comprometi a toda a atualização, tem uma playlist aqui no canal sobre esse tema. Me diz aí o que você acha. Se gostou dessa análise, eu só vou fazer aquele pedido para os amigos, né? Se você gostou aí dessa análise, fazer um pedido, dá like aí, se inscreve e compartilha. Não custa nada e ajuda bastante o canal. Ó. Dá like, se inscreve e compartilha. Se gostou mesmo e quer saber disso mais a fundo, nós temos aqui no canal a nossa área de clube de membros. Se você quiser se tornar um membro aqui do nosso clube de membros, basta entrar aqui no patriadefesa.com.br, faz aí uma assinatura mensal ou até uma assinatura semestral ou anual, porque nós temos a nossa própria plataforma, inclusive no sábado, agora, último dia, né, de clube de membros do ano, eu farei uma análise especial sobre esse tema na área nossa de geopolítica. Falarei também sobre as perspectivas, é óbvio, em soberania pessoal, do que você pode fazer para 2024 para mitigar tudo que está acontecendo no Brasil em relação a você, como você pode se proteger de tudo isso. A gente vai fazer o fechamento e também vamos ler o nosso último capítulo, né, do nosso livro Mude Sua Mente, Mude Sua Vida, que a gente leu capítulo a capítulo lá e está bem bacana, o pessoal gostou muito. Será o último capítulo, a leitura já lá no próximo sábado. Entra aí, ó, patriadefesa.com.br. Tem muito conteúdo, mais de 2.000 vídeos, mais de 2.000 artigos, enfim, material diário sendo colocado. Inclusive, esse artigo que a gente acabou de analisar aqui está lá no Clube de Membros também. Aí é por conta de você. A plataforma é nossa, é própria, você assina e aí tem acesso a conteúdo que a gente pode falar lá, o que às vezes e principalmente não pode falar aqui. Legal? Mas por hora aqui, ó, dá like, se inscreve, compartilha. Foi um prazer estar com vocês aqui. Feliz comemorações aí de fim de ano e a gente se encontra no próximo vídeo live. Deixa aí nos comentários o que você achou, tá legal? Um forte abraço aí a todos os amigos e fui, olha, dá like, se inscreve e compartilha. Até mais, pessoal. Papai do Céu abençoe aí. Até a próxima.